muitos pontos. Primeiramente, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto Cláudio. Boa tarde, Paulo Dimas. É um prazer, uma honra para mim poder falar com você, com a Rádio Princesa, mas especialmente com a população desse queridíssimo Crato, que é um dos municípios mais importantes e historicamente relevantes do nosso estado cearense. Roberto Cláudio, você foi prefeito de Fortaleza por 2 vezes, foi presidente da Assembleia Legislativa, teve um trabalho importante enquanto liderança política, chegou a disputar o governo do estado do Ceará. Vamos começar a conversar assim, como é que você vê hoje a situação do nosso estado do Ceará? A gente vê muitas reclamações chegadas à nossa reportagem, muitos problemas que realmente vêm atacando a vida do povo. Como é que você, enquanto liderança política, enquanto homem público, um médico de renome, vê toda essa situação? O poder, muito tempo na mão de poucos, Paulo. Historicamente, isso a história conta, muito poder concentrado na mão de poucos acaba produzindo corrupção, autoritarismo, perseguições, e o povo normalmente fica fora dessa festa, desse círculo pequeno de poder. É isso que tem acontecido no estado do Ceará. Um autoritarismo em uma dimensão, em um nível que a gente só assistiu pré-era Tasso, pré-86, na época dos coronéis. Hoje, quem levanta a voz, quem faz uma crítica, seja na imprensa ou na política, é coagido, é pressionado, é perseguido. Hoje, no estado do Ceará, as denúncias de corrupção em obras públicas e em diversas dimensões de contratações públicas surgem hoje, inclusive, em redes nacionais de imprensa. Essa nova aliança das facções criminosas, do crime organizado com a política, também passou a fazer parte, hoje, infelizmente, da política cearense. E o resultado, para ser sintético, é que o Ceará de hoje, com 10 anos de ciclo do PT, ele tem todos os seus indicadores, para não parecer a opinião apenas de quem é de oposição. É só olhar os números, se olhar o ranking do Ceará na renda familiar, o Ceará é o penúltimo estado mais pobre do Brasil. O estado do Ceará é um dos 5 estados mais desiguais do Brasil. O estado do Ceará hoje é o estado mais violento, que tem a maior taxa de homicídios de todo o país. Hoje a gente tem um drama das facções coagindo, assustando, amedrontando a população do interior e da capital. E na saúde pública, as filas, as tão prometidas filas de cirurgias, exames e consultas, que iriam ser zeradas com a eleição do Ceará 3 vezes mais forte do PT, essas filas de hoje são maiores do que as filas quando o governo do Elmano começou. Até na educação, que é motivo de orgulho do povo cearense, porque ao longo de décadas a gente conquistou avanços importantes na aprendizagem, na idade certa, no ensino técnico profissionalizante da educação do ensino médio, até na educação, pela politicagem, porque o PT trocou o mérito de gestores competentes por aqueles que hoje se ajoelham, pedem bênção aos líderes do PT. Em virtude dessa politicagem, os indicadores de aprendizagem também do ensino médio, que é de responsabilidade do governo do estado, tem piorado. Então, o Ceará está regredindo, dando passos para trás, e as conquistas que a gente demorou tanto para consolidar estão caindo por terra. Essa é a razão principal de quem faz oposição hoje, enxergar esse ano como um ano crítico, um ano essencial da gente apresentar os problemas, mas também de criar um grande movimento de quem compartilha das mesmas preocupações, sejam empresários, comerciantes, médicos, trabalhadores, desempregados, todo mundo que anda insatisfeito com o que está aí, a gente montar um projeto que ilumine de esperança o estado do Ceará para os próximos anos. Roberto Cláudio, uma questão também central, reclamada por muita gente, é o descaso com a região do Cariri, nossa região aqui populosa, quase 1 milhão de habitantes, ou mais de 1 milhão de habitantes, dependendo do balanço feito. E o que a gente vê, pelo menos aqui no Crato, nesse momento, a gente tem obras do Cinturão das Águas paralisados aqui na cidade do Crato, porque o governo
ou a empresa DS Engenharia, que é do Caíca Leitão, que é irmão do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, não repassou para as outras empresas o valor e estão com as obras do Cinturão das Águas paralisadas. Isso é apenas um reflexo dos problemas que vem acontecendo, inclusive nem resposta das autoridades, esse pessoal que prestou serviço desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, sem receber, e as obras estão paralisadas. Isso é um reflexo também do que vem acontecendo nesse governo. Sem dúvida. A boa administração é algo que não rende voto, né? Você prometer boa gestão, bom planejamento, boa administração, correta administração do recurso público, é algo que muitas vezes não é popular. Né? Você falar disso numa campanha, as pessoas não dão muita atenção a isso. Mas quando a gente encontra uma desorganização, um desarranjo administrativo como a gente encontra hoje no Ceará, o Ceará, até 4, 5 anos atrás, era um estado que não devia. A gente está terminando o balanço todo ano, com agora, esse ano, terminou ano passado, com mais de 1 bilhão no negativo. Esse ano a previsão é de 2,5 bilhões de reais no negativo. Estão quebrando o Ceará. E quebrando, diga-se de passagem, por gastos que são supérfluos, muitas vezes desnecessários, e na maioria das vezes para fazer política, a tal da política da cooptação. Empregar, quem é amigo do rei tem emprego para não trabalhar. E o povo sofrido, que não tem acesso ao rei, aos amigos do rei, desempregado e sofrendo. Esse é o Ceará de hoje. E uma das consequências é essa. Como o Cinturão das Águas aí no CRAP, existe hoje mais de uma centena, eu tenho esse relatório, mais de uma centena de obras importantes que estão algumas há 12 anos, 10 anos, andando a passo de tartaruga ou paradas. E muitas paradas, agora nesses 4 anos, por falta de dinheiro. Eu tenho informação específica sobre o Cinturão das Águas. Essa empresa está hoje com uma dívida com o governo do estado, e por essa dívida que o governo não paga, ela também deve aos fornecedores, é em cascata. Então a desorganização administrativa, né, que infelizmente hoje é uma marca desse ciclo de poder, voltou. Vou lembrar que quando o Tasso assumiu o Ceará em 86, os salários dos servidores eram pagos com crédito, porque não tinha dinheiro para pagar. O cara tinha um crédito para trocar por mercadoria no supermercado. Quem é mais velho lembra disso. Era chamada Gonzagueta. E hoje o estado do Ceará virou hoje não, aquela época, exatamente pela organização, pela boa gestão, por medidas assim de saneamento das contas públicas, o estado do Ceará passou não só a pagar servidor em dia, como passou a ser o estado mais organizado financeiramente do país. Pois estão jogando isso por terra, e a consequência é falta de dinheiro para a segurança, viatura quebrada, viatura na oficina, falta de leito em hospital, obra parada. A consequência, quem paga essa conta é a população. Eu vou lhe dar aqui um exemplo prático, para além do Cinturão das Águas, que tem a ver com o Cariri inteiro. Há alguns anos atrás, o ex-governador Cid Gomes inaugurou o Hospital Regional do Cariri, que foi um grande avanço para a saúde pública regional do Cariri. Acontece que ao longo desses anos aí, todos esses 10 anos de ciclo do PT, o que aconteceu? Hoje, o hospital ficou pequeno para o tamanho da população do Cariri. Hoje, para dar uma ideia, o Cariri, que é hoje a região mais próspera economicamente de todo o estado do Ceará, para além da região metropolitana, a região do Cariri tem um hospital regional que tem metade dos leitos do hospital da Zona Norte, da região norte. Para além disso, não tem uma emergência de obstetrícia. Né? A saúde da mulher, tão prometida pelo PT, está sendo omitida, porque não há um serviço de emergência de obstetrícia hoje dentro do hospital regional. Então, a verdade é que o hospital ficou pequeno, limitado, e as filas de atendimento, as filas de corredor, o não atendimento à população, acaba virando uma realidade para o Cariri, que é como se os investimentos do Cariri tivessem parado no tempo. Então, assim, a gente está precisando de um governo que olhe de novo para o Cariri e não olhe para fazer política
com os amigos e com os aliados, não. Olhe de forma generosa para uma região que tem história, tradição e potencial. A saúde é um exemplo específico. A gente, inclusive, teve uma conversa com o doutor Aloysio outro dia, eu e o Ciro, onde ele trazia esse problema especificamente do hospital regional, mas trazia outros problemas também da rede de saúde da região do Cariri, que precisa ser fortalecida e ampliada. Mas o governo quebrou, não tem dinheiro, administra mal. E, para além disso, o hospital é muito mal administrado atualmente, porque antigamente, quando você escolhia um diretor de hospital, na época do ex-senador Cid, quando foi criado o hospital regional, quando eu fui prefeito em Fortaleza, nos meus 8 anos, todos os diretores de hospital, todos os diretores de posto de saúde tinham que passar por uma prova, por uma seleção, depois por uma entrevista. Podia ser eleitor meu ou não. Tinha que ser um trabalhador da saúde pública comprometido com a saúde da população. Hoje não. Hoje tudo virou política. Botaram lá um aliado político do ex-governador Camilo, alguém que se faz o papel de bajulador, que não entende nada de gestão de saúde, e o hospital virou um hospital ineficiente, que hoje gasta muito dinheiro para atender muito pouco. Isso é uma dimensão, mas dá muitos problemas. Outro problema grave, que hoje infelizmente não é só do Cariri, não é do Crajubá, não é do Cariri inteiro, mas é do Ceará todo, é o domínio territorial das facções. E não é só sobre homicídio. É um caso sério mesmo. É um caso sério, é sobre o pedágio que o cidadão e o comerciante têm que pagar. É sobre a expulsão de famílias das suas casas. Sabe? É sobre o domínio das atividades econômicas. Tem posto de gasolina hoje dominado por facção. Tem provedor de internet que foi tomada por facção. E as autoridades assistem isso passivamente, sabe, tentando jogar poeira debaixo do tapete, como se o problema não existisse no Ceará. Vão para a televisão, se a gente assistir só a TV, parece que o Ceará está a ilha da fantasia, está tudo às mil maravilhas. Só que o povo não é besta, o povo não é burro, e o povo está sentindo na pele, sabe, a mentira da propaganda versus a realidade do sofrimento da nossa população todo santo dia. Boa tarde, Roberto. Doutor Roberto. Dávio Batista. Opa, tudo bem? Tudo bom, Dário? Outra coisa também aqui na nossa região, né, que a gente viu se propagar, dizer que várias obras que chegaram principalmente aqui no Crato, mas tem a gente vai fazer um parêntese, porque as obras que chegaram até aqui, a Expocrato, o Parque de Exposição, né, como exemplo, o Centro Cultural, como outras obras que tem aqui, o estádio Romeirão aqui, que é em Juazeiro, várias obras, elas são feitas, entregues à população, sem serem concluídas. E aí, eles não se preocupam mais em fazer com que esse equipamento seja concluído. O centro aqui, cultural, quando foi ser entregue, era com geradores, nem energia tinha durante uma eleição, né, durante o período eleitoral, pré-eleitoral. Então, assim, a região do Cariri, eles maqueiam, traz os equipamentos, entregam e aí vão empurrando com a barriga. E para terminar, para finalizar essas obras, quanto tempo não está que esse parque de exposição foi entregue e ainda está para ser concluído a sua obra como de verdade era para ser feito. Então, Roberto, essas coisas que a região do Cariri também não pode mais aceitar. Vir as obras, fazerem com que ela funcione e depois aí esquecem de vir finalizar, né? E a gente precisa de pessoas comprometidas para fazer a coisa acontecer. Só mais uma coisa, Roberto, sobre esse assunto, inclusive você e o capitão Wagner, ambos foram vítimas dessa situação na última eleição, já que ambos eram candidatos a governadores, e isso, creio, se não aconteceu só no Cariri a gente está aqui, a gente vivenciou tudo isso, mas isso aconteceu em todo o estado, entrega de obras a toque de caixa na véspera da eleição, e nesse caso, tanto o Romeirão até hoje não foi concluído, o Centro Cultural do Cariri também não foi concluído, está funcionando, mas não na totalidade por causa de obras entregues em véspera de eleição e não concluídas pelo governo do estado. Além dessas três, eu conheço as três obras, né, tem dois problemas. Uma,
é a inauguração, me desculpe a linguagem vulgar, nas coxas, como se diz, né? Para poder fazer disso um discurso de palanque eleitoral, sem que a obra esteja efetivamente funcionando na sua integralidade. E o pior, a falta de manutenção dessas obras. Muitas dessas obras que foram inauguradas no Ceará, além de ter sido deixada pela metade, 80% funcional, depois do tempo elas foram deixando de funcionar pela falta de manutenção. Você falou uma coisa importante, que é a eleição de 2022. Saiu assunto, tudo que é de prefeito que votasse. Quem não votasse era peia. Que votasse, assinava um convênio. O que é que está acontecendo agora, 4 anos depois de 2026? Essas obras, quase todas, isso é gravíssimo, quase todas essas obras que foram produtos de convênios feitos em 2022, 4 anos depois não estão concluídas. E tem obras simples, como de escolas, de creches, que estão ainda paradas ou andando lentamente, porque o governo, irresponsavelmente, assinou obra que não tinha dinheiro para terminar. Então, por aí, e obra, tem uma coisa, uma experiência de gestor de 8 anos. Quanto mais tempo leva, mais cara fica, porque e mais margem para corrupção dá, porque a obra vai demorando, tem a inflação do cimento, tem a inflação do aço, tem um preço da mão de obra, aí daí vem o aditivo, daqui a pouco, se o governo não pagar o aditivo, o construtor não quer continuar, porque fica no prejuízo, relicita a obra, nessa relicitação, a margem para uma ruma de marmota. Então, amigo, obra, eu aprendi, só começa quando você tem o dinheiro em caixa para terminar. Foi exatamente o contrário do que o Camilo fez em 2022, e a consequência disso é essa. O Estado virou um parque de obras inacabadas a céu aberto. Deixa eu falar de 2 que não são no Cariri, 3, mas que são graves. Inauguraram, no comecinho do governo do Camilo, acho que inaugurou o primeiro o Hospital Regional do Vale do Jaguari. E depois o Xeramobim. Até hoje, já se vão aí, um deles 10 anos, o outro 6 anos por aí, os hospitais não funcionam integralmente, não tem emergência. Um deles funciona só com 80% da capacidade, um bocado de serviço prometido não foi aberto, mas estão vendendo na TV outra coisa. Inauguraram agora em Fortaleza o tal do hospital universitário, trouxeram até o presidente Lula aqui e tal, uma grande festa, prometendo 830 leitos. Tem pouco mais de 200 leitos abertos. Sabe como? Eles fecharam leitos de outros hospitais existentes, no caso, leitos do Hospital César Carlos, leitos de pediatria do Hospital de Messejana do Coração, leitos do Dona Libânia e outros leitos de alguns serviços de outros hospitais para justificar a abertura do hospital. O hospital não é parede. O hospital é profissional de saúde qualificado, é equipamento, é insumo, é serviço, tem que virar atendimento a mais, não pode virar peça de propaganda. Olha, Roberto, aqui no Crato, construíram uma UPA, mas que essa UPA nunca chegou a funcionar e hoje funciona outro equipamento, né, que hoje é o CAPS, mas uma UPA nunca se funcionou aqui não existe UPA, né, para as pessoas. Tem um hospital que atende também outras cidades, círculos vizinhas, superlota e tem um problema agora aí para ser resolvido, que é também essa questão da saúde, de atendimento de emergência, e a UPA que vinha para desafogar, nunca que foi utilizada no seu devido funcionamento, e a população é que mais uma vez também aqui foi enganada, viu? Pois aí o Crato, assim, além dessa aí, tem uma gravíssima. Nessa última eleição, né, visto a impopularidade e o desgaste da privatização da empresa de água e esgoto e da repercussão disso em altas taxas para o cidadão, foi prometido aí no final da campanha que iam acabar e botar para correr a empresa, e a empresa está aí ainda e o cidadão pagando essa conta, né, de uma decisão equivocada, errada, que foi tomada. Enfim, é uma turma que está correndo atrás do poder, da eleição, não estão atrás de fazer o direito, o correto, e às vezes o direito e correto
não é popular, tem que ser explicado para o povo, sabe? Tem que chamar o povo para discutir. É uma turma que faz tudo às vésperas de eleição, ou bota numa propaganda de TV, ou promete desesperadamente, irresponsavelmente, para ganhar a eleição sem pensar numa consequência básica. É por isso que a política brasileira anda tão sem credibilidade, sabe assim, o povo tão desanimado. É porque parece que é todo mundo o balaio do mesmo saco, né? Isso mesmo, farinha do mesmo saco, né? Balaio. É só botar o olho que tem gente diferente, que tem ideia diferente, que o Estado do Ceará já fez diferente. A gente não pode se acostumar com o que está ruim, com esse povo dizendo que é assim mesmo no Brasil inteiro. Não é não. A violência está acontecendo no Brasil inteiro, mas o Ceará é o mais violento do Brasil, é bom que se diga isso. A pobreza é uma realidade no Brasil inteiro, mas o Ceará hoje é o segundo mais pobre do Brasil, só ganha do Maranhão. Então a gente precisa que a população entenda o tamanho do problema e que há solução, porque já houve no passado recente, para a gente enfrentá-los. A gente precisa de gente séria, comprometida, que não esteja preocupado com a próxima eleição, mas em resolver o problema, sabe? E, principalmente, em construir um projeto responsável, pé no chão, com boa administração. Você já viu um comércio dar certo? Se o dono do comércio gasta mais do que vende? Impossível. Se for irresponsável, se não estiver trabalhando todo dia, se não botar para trabalhar gente boa, sabe? Se tiver lá um ladrão lá dentro, tem que demitir. E, ao mesmo tempo, se tiver um trabalhador sério, tem que botar ele para crescer na empresa. Não é assim. A área pública deveria ser assim também, mas não é não. É a bajulação, sabe? É o partido que interessa mais do que o serviço que tem que ser entregue para a população. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive, e essa, aproveitando aí, Paulo Dimas, o seu espaço, e essa é uma das razões para esse nosso encontro de sábado aí. Pronto, era isso que eu ia falar exatamente agora. Falar sobre isso, perguntar primeiramente como é que tá. Falar, já que o Ciro vai estar aqui presente nesse encontro, perguntar aqui de você. O Ciro está animado? Ele está disposto a enfrentar esse desafio de disputar o governo do Estado? A gente sabe que ele é um dos nomes, você também é colocado como um dos nomes dessa possível disputa, como cabeça de chapa, mas como é que está o Ciro Gomes, já que você é amigo pessoal dele, além da aliado político, mas fora da política é amigo pessoal do Ciro. Como é que está o Ciro para as eleições? Ele está animado? Muito animado, porque está vendo, a gente se anima quando a gente vê que há um problema grave, que há uma indignação popular, mas que há condições da gente resolver esses problemas e de enfrentá-los. Não é enfrentar um partido, não é enfrentar um outro candidato, é enfrentar os problemas que o Ceará vive. Esse é o motivo da animação do Ciro, da grande animação dele. Pré-candidatura, formalmente, só pode existir depois de abril, né? Isso. Mas eu diria que o nome hoje que une as forças de oposição, o nome que tem hoje respeitabilidade em todo o estado do Ceará, serviço já prestado, competência comprovada, e no caso do problema mais grave do Ceará, que é violência, já tem um histórico de coragem, de autoridade exercida, né, que lhe dão hoje amplas condições de se apresentar no momento que a lei permitir, como pré-candidato e candidato, para poder salvar o Ceará desse desarranjo que estão promovendo nesse momento no estado do Ceará. E ele vai receber uma homenagem na Câmara Municipal de Juazeiro, organizado pelo presidente Felipe Vasquez e pelo queridíssimo, corajoso também, prefeito Gleison Bezerra, que tem feito um extraordinário trabalho no município de Juazeiro. Vão fazer essa homenagem à Câmara, ao Ciro. Em seguida, o PSDB fará, junto com alguns membros de partidos aliados, no caso do União Brasil e do PL, um encontro político com lideranças de diversos, mais de 30 municípios do Cariri que irão participar desse encontro, em que a gente vai debater esses problemas, mas também debater soluções, ideias, sabe? E criar mais do que preparar uma pré-candidatura, e mais do que preparar um projeto apenas, organizar um movimento, sabe? Quem está indignado, quem está infeliz com a política, quem está hoje sendo ameaçado por facção,
que não consegue ser atendido, profissionais e servidores públicos que estão insatisfeitos com o que está acontecendo, sabe, empresários e comerciantes que estão sendo coagidos e estão vendo um governo que só sabe taxar e não entrega nada de volta. É hora da gente movimentar o melhor da nossa cearensidade e a gente vai fazer esses encontros no Ceará inteiro, mas de propósito, o Ciro, o PSDB, resolveram começar pelo Cariri, pelos problemas que existem no Cariri, mas principalmente pelo potencial que o Cariri tem hoje para a economia do estado do Ceará. O Cariri é uma referência da melhor cultura e tradição do estado. É hoje uma explosão econômica de oportunidades acontecendo no Cajubá, mas também da economia não explorada na Chapada do Araripe, sabe, de ecoturismo, de turismo religioso, inclusive, do Cariri, mas também hoje do agronegócio responsável e sustentável, sabe, das energias. Tem muita coisa para a gente debater e discutir como um futuro brilhante. A economia de tecnologia da informação, a mudança da formação dos nossos jovens, sabe, que estão querendo aprender outros ofícios agora. Você perguntar para a juventude o que é que ele quer dominar o chat GPT, ele quer dominar as redes sociais, ele quer dominar. Hoje tudo isso vira negócio, produz negócio. A gente tem que modernizar, inclusive, a formação profissional dos nossos jovens. É sobre isso, sobre esses temas que a gente vai debater aí, começando um debate sobre o Ceará, começando exatamente no Cariri, será especificamente na Câmara de Juazeiro, em virtude dessa homenagem que a Câmara oferece, mas contou com a organização de lideranças políticas, vou citar aqui algumas, o prefeito Gleidson, o presidente Felipe Vasquez, mas também do meu amigo deputado estadual, doutor Aloísio, dos ex-prefeitos Argemiro e Rômeu Bezerra de Barbalha, e de muitas, da Cléa Lúdio Jardim, enfim, de muita gente que se envolveu na organização desse evento que acontecerá nesse sábado, a partir das 10 da manhã, está agendado aí para as 9, né, 9 horas, mas a gente deve estar iniciando o evento mesmo entre 9 e 10 da manhã, na Câmara Municipal, e depois haverá esse debate no auditório em seguida da Câmara. Então todos estão convidados, a imprensa certamente estará lá para ouvir o Ciro, né? Mas iremos daqui uma comitiva grande de várias regiões também do estado, né, deputados estaduais, federais, vão alguns colegas do PL, alguns colegas do União Brasil e muita gente do PSDB também. Bom, Roberto, muita gente perguntando, e o Roberto vai de quê nessa eleição? Porque existe esse questionamento, porque muita gente existe esse questionamento que na última eleição a gente ouvia de muitas pessoas: o melhor nome é Roberto Cláudio, mas fulano pediu para votar nesse, o melhor nome é Roberto Cláudio, mas se na época o capitão, que também é um grande nome, está melhor colocado nas pesquisas, e isso atrapalhou um pouco sua candidatura de governador naquele tempo. Mas muita gente falava isso do Roberto Cláudio. E o Roberto, nessa eleição, vai de quê? Fico feliz e grato em ouvir isso. Eu vou responder como eu disse para uma tia minha: meu filho, toda hora muda. Fala que você vai ser candidato a governador, agora já é a vice, agora é senador, é deputado federal. Eu disse: eu vou estar na urna. Eu vou estar na urna, minha foto vai estar lá. Eu não sei para quê. Porque o que menos importa, honestamente, para mim, nesse momento, é o cargo para o qual competirei. Eu quero fazer parte desse time. Eu quero ser escalado como parte desse time que está com desejo, com tesão, sabe, com paixão para mudar as coisas erradas que estão acontecendo no Ceará. Então não tem uma definição, a gente vai definir isso. O capitão tem sido muito desprendido em relação a isso, eu também, várias lideranças do PL. A gente quer montar o melhor time, o mais unido, o mais coeso, o mais forte politicamente, mas também o mais capaz de governar bem o estado do Ceará. Estamos todos aí, obviamente, liderados, envolvidos aí com a possibilidade dessa pré-candidatura do Ciro. Ele vai falar ele mesmo sobre isso, eu não quero antecipar, vai falar sobre isso aí no evento, mas eu posso dizer que o homem está animado, está muito animado não só com o amor e carinho que tem recebido dos cearenses, mas com a possibilidade que ele vê de uma geração nova aí, juntando uma geração nova de gente do bem aí do Ceará, mudar o rumo
das coisas erradas que o Ceará está vivendo agora. Bom, depois de muitos anos, a gente consegue ver uma oposição se unindo no Ceará em torno do nome do Ciro. Já tinha um projeto de união desde a eleição de Fortaleza, no segundo turno, e veio uma união em torno do Ciro, unindo você, Roberto Cláudio, no caso o capitão Wagner, unindo os setores do PL, trazendo a força histórica do Tasso Gereissati e o Ciro Gomes como esse grande nome da política, e até outros nomes dos Ferreira Gomes, como alguns já disseram que votam no Ciro se o Ciro for candidato e tudo isso, e a gente vê esse desenho se formando, fortalecendo uma candidatura de oposição que pelo menos vem muito forte, diferente das outras eleições que vinham forte, mas a gente não via aquele lastro para manter forte durante a campanha. Dessa vez parece ser diferente totalmente o desenho, até pelo know-how do nome, que não tem um cearense ou um brasileiro que não conheça o nome do Ciro Gomes, e isso pesa muito em uma campanha. Pois é, Paulo, para finalizar, porque eu até tinha dito que tinha um compromisso, tinha que entrar 12h45 no outro. Pronto, sem problema, é só finalizar. Mas eu só quero dizer uma coisa, você foi no ponto aí. O que aconteceu em 2022, que foi o Camilo e o PT e quem estava lá usar a máquina para tirar apoios meus e do Wagner para o governo, né, usando a força da máquina para deslocar, olha o que eu vou lhe antecipar. Já está acontecendo agora, antes do período pré-eleitoral começar, né, e só vai aumentar o efeito, o fenômeno contrário. Gente que está lá por ameaça, por medo, por dívida de obra, mas que já está mandando recado que na hora certa vai virar e vai vir apoiar o Ciro. Não é uma nem duas, não. São dezenas de prefeitos, deputados que têm falado isso. Olha, na hora certa eu virei. Não posso ir porque eu tenho medo da perseguição na justiça, no tribunal. Enfim, povo morrendo de medo de tudo, ou porque está com dinheiro para receber aí com dinheiro para receber ainda do governo prometido e quer esperar a hora certa, mas essa turma já mandando recado o tempo inteiro. Então a onda que aconteceu da máquina virar eleição, desta vez vai ser a força do povo, convencendo as lideranças políticas que é a hora de mudança. Roberto, então, só uma pergunta rápida. Só para a gente aqui, a gente sempre está falando o nome dele, mas falar da importância, né, dessa união do Tasso, a importância que o Tasso ele fez como capitão, pega um time aqui e diz, vou organizar esse negócio, todo mundo aqui é bem, mas está faltando só uma organização e uma conversa. Eu acho que o Tasso fez isso, eu acho que o Tasso foi a importância dele no diálogo e a abertura que ele tem em várias alas, né, para poder trazer união para esse grupo. Todo esse ciclo de desenvolvimento mais próspero que o Ceará viveu, de 86 a 2000 e poucos, a gente deve ao Tasso. São diferentes governadores, mas foi o modelo de gestão, foram as práticas políticas moralizantes, sabe? Foi escolher pessoas certas, montar um time adequado, fazer escolhas em nome do interesse do Ceará e não do seu próprio interesse, que mudou a página do desenvolvimento do Ceará. E ele, hoje, não por acaso, em que o Tasso tem conversado muito ao longo desses últimos 2 anos, com muitas lideranças, ajudou a unir muita gente que estava separado, para poder construir esse momento também conosco, né? Tem tido um papel importantíssimo de articulação política para poder a gente construir essa oposição. Para além disso, há uma coincidência histórica, que para mim, que tenho fé em Deus, não é coincidência. Há 40 anos, o estado do Ceará era o terceiro mais pobre do Brasil, estava com as contas quebradas, nas páginas policiais do Brasil, certo? Cheio de bronca e problema e desmoralizado nacionalmente, sabe? E vai fazer 40 anos esse ano da eleição do governo, das mudanças do Tasso. Então, os ciclos na história, eles também não são ocasionais. Então, quem sabe a gente não está vivendo um ciclo do cansaço do povo com a política fraca, sabe, corrompida, sabe, de poder pessoal e trocá-la, sabe, mudar o disco, sabe, promover uma grande mudança a partir do interesse, da vontade da população. É isso que eu vejo, e certamente que essa coincidência não é histórica e tem certamente o dedo dele
o que o Ceará teve de bom ao longo desse tempo, e tem certamente a articulação dele na construção aí dessa união dessas forças de oposição também. Roberto, eu agradecer o seu tempo, ter se dedicado a vir conversar com o povo aqui do Cariri na Rádio Princesa FM, já deixando o convite aberto para uma oportunidade que você tiver aqui na nossa região, vir aqui para uma entrevista aqui ao vivo.